E falando em saúde, você sabe que é um dos momentos preferidos aqui, quando a gente recebe um médico para falar de saúde. E hoje a gente vai falar sobre depressão, que é uma doença que a gente sabe que prejudica o funcionamento do cérebro, modificando o nosso modo de ver o mundo e reagir a ele. Infelizmente, depressão atinge mais de 350 milhões de pessoas de todas as idades. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa no Brasil é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Por isso, a gente vai falar sobre essa doença, por isso a gente está falando sobre essa doença neste momento agora. A gente também tem dados de que o número de tentativas de suicídio aumentou. E infelizmente, e a gente também precisa ficar atento aí a todos os sinais para poder ajudar quem a gente ama. E você que já faz um tratamento, entender também quais são os sinais de alerta, quando é que você precisa recorrer à ajuda médica. Eu tô hoje com o médico psiquiatra do Hospital São Paulo, especialista em dependência química, Dr. Sérgio Lima. Ah, tá aqui. Olá. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio. Eu agradeço. Muito bom recebê-lo. Receba um abraço aqui. Eu acho que a turma... Eu acho que você pode sentar aqui por enquanto no sofá, né? Então senta no sofá, depois a gente vai ali pro violão, porque o Dr. Sérgio também é músico, faz uma música gostosa, toca um violão, que aliás é uma das formas da gente manter a nossa mente em ordem, né? Exatamente. Tem uma técnica, né, de trabalho que chama musicoterapia, que tem sido bastante usada, né, na área de saúde mental recentemente, mas já tem tradição em outras áreas, né, como por exemplo o trabalho com autistas, né, alguns autistas muito graves, né, que às vezes ficavam se mordendo, se agredindo, e ao ouvir música clássica eles acalmavam e paravam de se morder, de se machucar. Maravilha, que bom a gente saber disso, né? E a música acessível a todos, atualmente, muito mais através de tantas lives, de tantos artistas, né? E hoje em quarentena a possibilidade de você mesmo pegar aí uma aula via internet e começar a aprender a tocar alguma coisa, cantar, enfim. Bom, vamos falar um pouquinho de depressão. Eu fiquei triste na semana passada que a gente soube que algumas pessoas já estão muito perto da gente tentando o suicídio e outras caindo em depressão. O fato da gente estar vivendo essa pandemia, das pessoas em casa, pode proporcionar um aumento dessa doença? Com certeza, isso a gente não tem como estimar no momento, mas acredito que ao longo do tempo vão fazer estudos mostrando isso, né? Mas o fato das pessoas, por exemplo, terem quebrado a sua rotina, né, como aconteceu para a grande maioria do planeta, né, isso atrapalha o dia a dia das pessoas e a organização, né? E a pessoa que tem depressão, ela tende a, digamos assim, padecer muito dessa falta de rotina, né? De que maneira? Se desorganizando na sua rotina diária. E aí, às vezes, mudando, por exemplo, os horários, né? Dormindo no dia e ficando acordado à noite, que é uma sensação também muito angustiante, porque a gente tem o nosso relógio biológico, né? E muito do nosso trabalho, ele mantém essa organização do nosso relógio biológico. Para alguém que está com depressão ou está iniciando um quadro depressivo, essa alteração da rotina pode propiciar, né, um agravamento dos sintomas de depressão. E com isso, a pessoa se desesperar, como você comentou, quer dizer, o ato final, que é o suicídio, né? A própria palavra depressão, né, esse quadro que a gente acredita do ponto de vista mais psicodinâmico, é uma busca dessa pessoa pela sua morte antecipadamente, né? E muitas vezes isso acontece por uma sensação de perda de sentido na vida. Então é isso que a gente tem visto muito com os adolescentes, por exemplo, jovens, que têm perdido muito o sentido da vida e aí entram nesse quadro e às vezes não pedem ajuda, né? Eu acho que o motivo da gente estar aqui conversando hoje é exatamente isso, dizer para o telespectador em casa que tem sim recursos, tem ajuda, sim, é possível de você melhorar, desde que você busque ajuda, né? Perfeito. A depressão é desencadeada por um processo químico no cérebro ou ela também pode ser desencadeada por fatores externos, como, por exemplo, ficar assistindo as notícias que são tristes, ficar se abastecendo de coisas nocivas?
a própria saúde mental? Sim, digamos assim, hoje comprovadamente aquelas situações de estresse pós-traumático, né? Então, existem estudos mostrando que pessoas que sofreram estresse pós-traumático têm mais chance de desenvolver depressão. É óbvio que pode desenvolver outras doenças psiquiátricas também, mas a depressão em si, sim, né? Então, o que acontece, vamos dizer assim, a gente é fruto daquilo que a gente convive. Então, buscar ter uma rotina saudável, não ficar o tempo todo ouvindo más notícias, né, notícias negativas, é parte do cuidado que você tem que ter com sua saúde mental. Isso é explicado hoje com a questão do vírus, coronavírus, né? Da questão da higiene, que você deve limpar suas mãos, de alguma forma passar o álcool gel, para evitar que o vírus entre no seu corpo. Né? Porque o vírus ele precisa do seu corpo para proliferar e contaminar outras pessoas. Assim também a gente pensa a saúde mental. Quer dizer, você precisa ter uma rotina, uma boa higiene mental, né, para você não adoecer do problema psiquiátrico. Mas pode acontecer da pessoa estar com rotina, estar com higiene mental, estar fazendo tudo que ela pode de melhor para se proteger e mesmo assim ela adoecer? Eu pergunto no sentido de, a depressão de alguma forma pode ser considerada uma escolha? Não. Nós não pensamos dessa forma. A gente pensa como um quadro psiquiátrico que vai desencadear. Existe, de certa forma, algumas famílias em que isso acontece mais. Então, existe na concepção nossa da psiquiatria o fato de que as pessoas geneticamente vão ser mais sensíveis a aparecer quadros depressivos, né? Então, você muitas vezes, quando está fazendo a história psiquiátrica do paciente, você pergunta, tem casos, vamos dizer assim, de depressão na família, tem casos de suicídio? Por quê? Porque isso vai nos ajudar a ver a gravidade do quadro, né? Então, de certa forma, dentro da depressão, se a gente pensar um indivíduo normal, branco, e um indivíduo deprimido como vermelho, você vai ter tons de rosa, né, ao longo do tempo e alguns mais vermelhos, e isso precisa de ajuda, que geralmente a gente, quando atende esse paciente, se preocupa porque o risco de suicídio pode ser grande. Entendi. Bom, um paciente com depressão, ele precisa necessariamente de medicamento ou fazendo a organização por conta própria, ele consegue sair dessa? É mais difícil sair sozinho, né? A gente tem visto, né, dentro da moderna psiquiatria, tem feito estudos, por exemplo, sobre meditação, o chamado mindfulness. Que é uma técnica de desenvolvimento de você viver o presente, nem no passado, nem no futuro, viver o hoje, né? Que as técnicas de meditação do Oriente trouxeram e a gente foi aperfeiçoando, e hoje tem várias técnicas de meditação e uma delas é o mindfulness. Quer dizer, esse tipo de trabalho já tem feito alguns estudos mostrando que dá 40% de resultado, se a pessoa fizer mesmo, disciplinarmente, né? Ser disciplinada em fazer o mindfulness. Medicação dá 40% de resultado. E psicoterapia, que é aquela conversa que as pessoas às vezes têm com o psiquiatra, com o psicólogo, toda semana, também dá 40% de resultado. Então hoje, o que a moderna psiquiatria tem sugerido? Medita, faz psicoterapia e toma medicação, porque aí você vai ter 120% de Ou seja, resultado. Um tratamento multidisciplinar, né? Tem que pensar Exatamente. em todas as pontas. Quem já faz um tratamento psiquiátrico e que nesse momento fica pensando, eu não posso sair de casa, eu não vou incomodar o médico, eu não sei como é que está a situação, ele pode parar o medicamento por conta própria? De jeito nenhum. Nesse momento de pandemia que estamos, né, de pânico em geral, as pessoas estão se queixando, dormindo mal, é o pior momento para você mexer na sua medicação. Então, mantenha uma ligação com o psiquiatra, seu psiquiatra, e isso eu tenho tido com os meus clientes. Se possível, combina com o seu psicoterapeuta de fazer sessões via Skype, via WhatsApp, ou que forma de teleconferência você consegue fazer, porque isso vai manter a sua rotina daquele espaço de autoconhecimento. A gente trabalha muito com a ideia de que o autoconhecimento é um preventor
né? É um preventivo de você ter recaídas de depressão, de você ter problemas como, há pouco vocês estavam falando aqui, do alcoolismo, da dependência química, né? As pessoas que buscam a dependência química ou que entram nessa situação, muitas vezes elas estavam com a depressão e foram buscar nessas substâncias uma espécie de autoajuda. E não vai dar autoajuda, pelo contrário, vai torná-lo mais suscetível a uma dependência química, e isso a gente sabe qual é o capítulo, né? Hoje em dia a gente ouve tantas pessoas falando, né? Tantos artistas, tantos celebridades que têm problemas com álcool e com a droga, né? Ainda bem que hoje em dia eles falam, né? Porque bom, né? não tem tanta apologia e, infelizmente, mesmo assim, tanta gente faz esse caminho. O que o doutor falou é muito interessante, né? O autoconhecimento. Perceba-se se tem alguma coisa acontecendo com você, no seu coração, na sua mente, se tem uma angústia aí. Cláudia, mas nesse momento não está todo mundo triste? Sim, mas perceba se essa tristeza está te destruindo, como é que está tudo isso. E aí, se for necessário, busque ajuda. Agora, o doutor Sérgio Lima já está aí a postos no violão. É isso aí. Então, já que você está aí já sentado, eu tenho as perguntas dos telespectadores, mas eu faço daqui a pouquinho. Vou tocar uma música, que o nome dela é Lema, mas ela fala um pouquinho sobre a relação com a vida, que ela pode ser muito boa se a gente quiser. Que o refrão dela é assim: viver é very good. E olha, a criançada curte bastante. Tem uma fãzinha aí, a Aninha, que deve estar, talvez, os pais vendo, e que adora essa música e sempre pede para eu tocar. Então vamos lá ouvir Lema e curtir o Dr. Sérgio Lima. Vamos de música. Se você anda cabisbaixo, se você anda muito triste, se você acha que a vida não vale a pena, vê se te lembra do meu lema, que é o quê? Viver é very good. Viver é very good, que nem joga bola de gude. Viver é uma brincadeira, cada um vive a sua maneira. Vê se deixa de bobeira e não passa a vida inteira pra lembrar do quê? Viver é very good. Viver é very good, que nem joga bola de gude. Se você anda cabisbaixo, se você anda muito triste, se você acha que a vida não vale a pena, vê se te lembra do meu lema, que é o quê? Viver é very good. Viver é very good, que nem joga bola de gude. Viver é uma brincadeira, cada um vive a sua maneira. Vê se deixa de bobeira e não passa a vida inteira pra lembrar do que, pessoal? Viver é very good. Viver é very good, que nem joga bola de gude. Que delícia de música, não é só a Aninha que gosta, não. Eu gostei também, já até decorei. Viver é very good. É isso. Muito bom. Gente, viver é muito bom e a gente precisa encontrar o nosso propósito. E quando a gente encontra o nosso propósito, a gente tem motivo para continuar vivendo. Exatamente. Mesmo diante de uma crise como essa. Pois é, eu toco essa música, meus pacientes que chegam, né, na clínica, com boas-vindas para eles, né? Às vezes parece meio paradoxal alguém chegar com depressão e você falar disso, mas eu acho que é exatamente essa coisa de que a música pode puxar, né, para a beleza, para a alegria, né, para coisas que você, às vezes, quando está num quadro grave, você perde o valor, né, mas são coisas simples. É verdade, e a gente precisa
fazer de tudo para que a gente não perca essas coisas simples. Produção, eu vou ter as perguntas aqui na tela, no meu celular. Então, deixa eu pegar o meu celular, porque a gente já tem perguntas. E eu fico muito feliz que você que está em casa mande a sua pergunta, participe do nosso programa. Você deve ter visto aqui o começo do nosso programa. A gente já teve a interação dos telespectadores com o nosso assunto hoje, que foi... Toda segunda-feira a gente fala sobre dependência química, né? Bem bacana. É muito lindo o trabalho desse grupo. Tem outros grupos que fazem trabalhos lindos, mas a gente dá todo o apoio, porque a gente sabe que o mundo está sofrendo muito por conta da dependência química, né? Exatamente. Mas vamos lá. Agora, para esse momento, a gente falando sobre depressão. Boa tarde. Quais são os sintomas da depressão? Tenho medo de não saber se estou mal por estar em casa ou se é depressão. É o Wallace Cabral, do Rio de Janeiro, que pergunta. Então, Wallace Cabral, um dos grandes sintomas da depressão é o fato da pessoa ter dificuldade de fazer aquela rotina normal que ela costumava fazer. Então, ela sente dificuldades, ela sente um desprazer de levantar da cama, de ter que fazer aquela rotina ideal que ela costumava fazer. Por isso que eu comentei que nesse tempo de pandemia, há uma interferência natural, né, na rotina de quase todo mundo. Então, a chance da pessoa que tem depressão vamos dizer assim, tropeçar é grande nessa mudança que houve no nosso planeta inteiro por conta dessa epidemia, né? Então, uma delas é falta de ânimo, né, para fazer as coisas usuais que a pessoa fazia anteriormente, uma dificuldade de ver perspectivas de futuro, né, um pessimismo exagerado, achando que nada vai dar certo, de que nada vai acontecer de bom na vida dele. Além disso, vontade às vezes de morrer, né? Mesmo que seja não auto-infligindo esse ataque, mas bem que eu podia pegar a Covid-19 e ir embora, né? Então, isso já é talvez um sinal também dessa pessoa poder estar com depressão. E, às vezes, com a depressão também vem associado a alguns quadros de ansiedade. Então, uma ansiedade diante de alguma coisa, uma crise de ansiedade diante de alguma coisa nova que vem acontecer, né? Ou como no caso aí dessa epidemia que está todo mundo muito ansioso. Mas é uma ansiedade que eu não estou falando simples, é uma coisa que toma muito tempo do seu dia e que interfere na sua capacidade de se organizar. Ok. A próxima pergunta. Boa tarde. Síndrome do pânico tem alguma coisa a ver com depressão? É a Fabi Lima, de Porto Ferreira, em São Paulo. Então, síndrome do pânico é um tipo de ansiedade que vem aguda e com uma sensação de iminência de morte, que a pessoa tem um ataque cardíaco e uma dificuldade de respirar, que duram alguns minutos, né, e desaparecem, né? Isso pode acontecer às vezes de madrugada, a pessoa dormindo. Então, a síndrome do pânico, ela é um sintoma de ansiedade, que às vezes, como eu falei antes, pode estar associado a um quadro depressivo. Daí a necessidade, às vezes, de buscar um profissional, buscar um psiquiatra ou um médico, né, de família que possa estar habilitado a fazer o diagnóstico se é uma síndrome do pânico apenas ou se é um quadro depressivo. Tá joia. Boa tarde, meu nome é Liz e gostaria de saber se insônia causa depressão. E não, quando o Ozzy perguntou, eu esqueci de falar desse sintoma, que bom que ela fez essa pergunta, porque a insônia geralmente é um dos primeiros sintomas a se manifestar da depressão e um dos últimos a sair também, a desaparecer. Então, muitas vezes a insônia é um sinal de que a pessoa está começando a entrar num quadro depressivo. Eu ainda tenho algumas perguntas e depois eu vou te dar um tempinho para você fazer mais uma música sua. Tá bom. Você é cantor, compositor e médico? Isso. Poxa, entrou na fila dos talentos várias vezes, deixou a gente fora. Coisa boa. É bom, né? É bom você ter um hobby, como você falou, né? E eu tenho muitos amigos compositores e que estão, né, tentando aí na música brasileira poder acontecer e tá difícil, né? Então a gente acaba promovendo um pouco, né? Eu faço alguns eventos, uns saraus, para poder divulgar o trabalho dessas pessoas, porque todo mundo fica falando, não tem mais Caetano, não tem mais Djavan, não tem mais... Frequente no meu sarau, você vai ver, tem vários. Olha, como é que a gente pode... Eu acho que está na sua fichinha, como é que a gente frequenta seus saraus?
Então é www.sarau do Tempo Livre. E a gente também organizou uma casa, né, que chama Adega e Restaurante Dona Carmen, que periodicamente fazia também shows. Deu uma paradinha agora por conta do coronavírus, mas assim que acabar essa pandemia, a gente vai voltar a faz um show por mês, um sarau por mês e outros eventos que nesse Adega e Restaurante Dona Carmen. Tá, você tem Instagram, Sérgio? Tenho sim. É arroba socráticosal.com.com. Não, no Instagram é só o arroba socráticosal. Isso, tá. Só arroba socráticosal. Tá, João. Daqui a pouco eu passo todos os contatos. Mas vamos voltar aqui, olha. Boa tarde. Durante o tratamento com medicamentos, quando é necessário a análise com o psicólogo junto com o tratamento? Não quero ser identificado, ok. Perfeito. Pessoa que não quis ser identificada, como eu falei antes, né? Nós temos 40% de resultado com a terapia, então pode ser que você seja premiado só fazendo a psicoterapia, tendo esse resultado, ou você associando a psicoterapia junto com a medicação, você vai ter 80% de resultado, né? Então, o que eu sugeriria para ela se você puder procurar um psiquiatra de confiança do seu psicólogo, do seu psicoterapeuta, seria interessante para eles dois trabalharem em conjunto a sua melhora, ver se realmente você precisa de medicação, porque não é todo caso que precisa. E se precisar, ser bem medicado e poder ter essa conversa, né, interdisciplinar entre o psicólogo, o psicoterapeuta e o psiquiatra. A gente normalmente faz terapia, trata das nossas emoções, né? E eu fico pensando que a gente precisa ter sempre o equilíbrio da razão com a emoção. Quando a gente está em depressão, por um acaso isso fica desequilibrado e o remédio equilibraria isso? Hoje havia um certo preconceito logo que lançaram os antidepressivos de que essas medicações as pessoas ficassem dependentes dela. O que a gente tem observado é o contrário, né? Elas são medicações que elas organizam, né, o nosso cérebro, as catecolaminas, que são as substâncias que comunicam os neurônios, elas ficam desbalanceadas no caso de uma pessoa com depressão. E a pessoa que pode, de alguma maneira, tomar a medicação, ela dá uma organizada nisso e aí depois de algum tempo é possível ou suspender a medicação ou manter, né, de alguma forma. Então a pessoa que está tomando o remédio, ela tira até melhor proveito da psicoterapia, ou não? Com certeza. Eu tenho vários colegas psicólogos que me encaminham para passar em avaliação. Quando eu avalio que precisa da medicação, melhora o espaço lá na psicoterapia. Por quê? Porque a pessoa tem mais ânimo para falar, ela consegue revelar aspectos que até então ela nunca tinha pensado, né? Perfeito. Doutor Sérgio Lima, mais uma música, mas antes deixa eu já passar os contatos. Contato da clínica que está funcionando. Se você precisa de ajuda nesse momento, não fique só. Você tem que se levar a sério. Perceba suas emoções, perceba sua mente e busque ajuda. Clínica Spatium.com.br, tá no vídeo, clinicaspatium.com.br. Se você quiser ligar, 11 50 83 44 91, 50 83 44 91, e se preferir mandar um WhatsApp, 11 9 9887 7815. Vamos de música? Vamos de música. É uma música em parceria com um amigo querido, tá lá morando na Bahia. Eu que apresentei a Bahia para ele e ele foi morar lá. Oh, que delícia. A música chama Sérgio. Brincadeira de Amor. Então vamos curtir. Me deu uma leseira num domingo em São Salvador, mas vou subir a ladeira pra gente se encontrar no Pelô. Ó, neguinha, te quero comigo pra fazer brincadeira de amor. Ó, neguinha, te quero comigo pra fazer brincadeira de amor. Tem um céu azul, tem um mar sem fim, tem um sol descendo de escorregador, tem um paraíso pra gente ficar assim e misturar nosso suor. Tem um Olodum, um Jerônimo, neguinha, até pedra vai sentir calor, e um Ileaê para amarrar você em mim com fitas de Nosso Senhor.
deu uma leseira num domingo em São Salvador, mas vou subir a ladeira pra gente se encontrar no Pelô. Ó neguinha, te quero comigo pra fazer brincadeira de amor. Música, doutor Sérgio Lima. Obrigado. Psiquiatra, músico, compositor. Muito obrigada. Até Obrigado a próxima a você, oportunidade. Cláudia, pela Foi participação. muito bom recebê-lo, viu? Obrigada mesmo. Quando quiser, é só convidar. Joia, vou te convidar. Já tá Pode escalado fazer. para voltar, né, gente? Isso aí.